Fala pessoal, tudo certo com vocês? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para você que vai fazer aí a primeira fase da OAB, do 43º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, da banca FGV, eu quero trazer 3 dicas essenciais para quem quer estar passando a primeira fase do Exame da Ordem. Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, antes de eu vir com essas dicas, que eu acho super válido, resolvi, pessoal, estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui também, porque eu sei que tem muitas pessoas também que não têm ideia de como estudar para a OAB, de qual o caminho seguir, né, por onde começar. E essas 3 dicas, pessoal, apesar de simples, são assim fundamentais para quem está querendo passar no exame da ordem, tá? A primeira que eu quero trazer para vocês, pessoal, tá estudando as matérias que mais caem. Como assim? Pessoal, a gente sabe que no exame da ordem cai aí 17, 18 matérias de direito na primeira fase, que são 80 questões, né? Que vocês vão ter que estar pontuando 40, correto? Mas só que, pessoal, o que é importante a gente entender nessa primeira dica? Tem matérias, pessoal, como direitos humanos, ambiental, previdenciário, que só cai uma ou 2 questões, tá? Então, o que eu coloco nessa primeira dica? Pessoal, ainda mais para você que trabalha, você que não tem tempo, e se tem tempo também, quiser dar um foco maior, é pegar essas matérias, por exemplo, ética, que cai 8 questões, direito penal, processo penal, são 6 questões cada uma, direito constitucional, direito civil e processo civil. E depois vem as outras que são 5 questões, que é direito de trabalho, processo de trabalho e também, se não me engano, empresarial. Agora, todo o resto, pessoal, cai em 2 questões. 2 questões de consumidor, acho que 2 questões de ambiental, se eu não me engano, uma questão de direitos humanos, enfim. Pessoal, essas matérias que só cai aí, filosofia jurídica também, né? Que só cai uma ou 2 questões, vocês podem deixar para um estudo complementar, ainda mais se você trabalha também, aquela pessoa que trabalha, que não tem tempo também de estar estudando todo o conteúdo. Porque muitas das vezes, pessoal, eu mesmo nos meus estudos, acaba acontecendo o seguinte: eu me preocupar com matérias que tem menos quantidade de questões na prova, e às vezes uma matéria importante igual ética, que ninguém dá valor, enfim, outras matérias aí que trazem mais questões, eu não ter dado um foco maior e não ter pontuado nelas. Por quê, pessoal? Se você pontua na prova inteira, principalmente nessas matérias aí que eu falei, direito penal, processo penal, constitucional, ética, direito civil, processo civil, direito de trabalho, processo de trabalho, se você for bem nessas matérias, a chance de você estar passando no primeiro exame, na primeira fase do exame da ordem é muito grande, né? Então, pessoal, como primeira dica, tá estudando essas matérias que mais caem, tá? No exame da ordem, que são essas que eu disse. Pessoal, a segunda dica que eu creio que é importantíssimo é ter um cronograma de estudos, tá? Numa ordem lógica de estudos. Por quê, pessoal? Porque ali você vai conseguir separar as matérias de forma lógica. Como que eu indico vocês estarem fazendo? Pessoal, isso tem, acho que talvez também até esse tipo de agenda Google, enfim, ou até anotação mesmo, você pode estar colocando. Por exemplo, segunda-feira você coloca direito penal, processo penal, terça-feira direito civil, processo civil, quarta-feira e assim por diante, colocando, pessoal, essa primeira dica que a gente já trouxe, tá? Essas matérias que mais caem no exame da ordem da OAB, tá? Aí, pessoal, conforme sobrar tempo, se vocês tiverem mais tempo, lógico, acrescenta essas matérias também como uma terceira matéria no dia, complementar, tá? Pegando os assuntos ali que mais caem de cada matéria, né? Isso a gente consegue selecionar olhando as provas anteriores, tá bem? Então, pessoal, é importantíssimo trazer um estudo cronológico nos seus dias, conforme você pode e disponibilizou o tempo para isso, tá? Pessoal, como terceira e última dica aqui para a primeira fase da OAB, do exame da ordem, que eu acho também muito importante, eu acho que é a mais importante, tá? Para trazer para vocês aqui por experiência própria, é a resolução de questões, tá? Pessoal, a prova é prática, se você for ver, né? Ela é teórica no sentido geral, mas ela é prática, por quê? Você vai estar resolvendo questões, entendeu? Lógico, a gente precisa teoria, existem uns cursinhos de direito muito bons hoje em dia, né? Que a gente sabe que tem bastante no mercado, enfim, Damásio, SEISC, o CERS, né? Entre outros aí que são bons também, mas pessoal, precisa, se eu pudesse, assim,
mensurar para vocês aqui, até de outra forma mensuraria, mas só que para mim o mais importante é a resolução de questões, tá? Aí pessoal, Igor, mas como é que eu faço com as questões do nada? Não, pessoal, existem aplicativos e sites também que vocês conseguem estar resolvendo questões e estar tendo comentários sobre elas, tá? Por exemplo, o AB de Bolso. O AB de Bolso é um aplicativo que você também é gratuito, tá? Mas para você ver, tá vendo comentário em vídeo, texto e também até de artigo ou resumo, você paga um valorzinho lá, acho que R$30, 40, uma coisa assim, tá? E você consegue estar respondendo a questão e vendo o comentário sobre a questão certa, tá? E aparece bem completo assim. Também tem um que acho que é o que concurso, se eu não me engano, que é muito legal, pessoal, também assim, que você consegue estar respondendo as questões das provas anteriores com um comentário de uma pessoa da área, do professor da área, explicando por que a questão está certa, tá? E como as outras estão erradas também. E dentro dessa terceira dica, pessoal, também na resolução de questões, que eu acho muito importante, é a realização de simulados, tá? Ah, mas como assim? Simulados. Pessoal, acho que o AB de Bolsa também fornece isso, mas entre os cursinhos também fornecem isso. Mas simular o dia da prova. Eu acho isso muito importante, tá? Nessa terceira dica. Por quê? A própria FGV disponibiliza lá no site delas as provas anteriores, tá? Então você consegue pegar lá o caderno de prova e tá resolvendo essas 80 questões, colocando no tempo certo da prova, que são 5 horas, né? No caso, começando a 1 hora da tarde e terminando às 6 praticamente, tá? Como ocorre mesmo no dia da prova, tá? Então eu aconselho vocês também, pessoal, além de resolver questões ali direto, tá? Em 70% do tempo, pelo aplicativo, por algum site, alguma coisa, ou também, se quiser ir respondendo conforme a prova e pesquisando a resposta certa, né? Tá fazendo esse simulado, simulando o dia da prova, tá? Fazendo no sábado, de repente, não até no próprio domingo, né? Mas tá pegando um dia ali para poder simular a prova, respondendo as 80 questões conforme realmente acontece, tá? E corrigindo, vendo qual que errou, vendo por que errou. Então, pessoal, resumindo, é isso, tá? Essas 3 dicas que eu gostaria de passar para vocês. Eu vou estar trazendo mais conteúdo aqui no meu canal do YouTube, bem como nas minhas redes sociais, sobre esses conteúdos para estar passando na prova da OAB. Porque, pessoal, eu como advogado nos dias de hoje, sei, na minha época que eu fiz, da surpresa e da dificuldade que eu tive. Porque não é só revisar uma matériazinha e fazer a prova. Não é, pessoal, tá? O certo é ter estratégia e planejamento e apostar no método que você consiga passar, tá? Tem pessoas que são mais teóricas, que conseguem ler melhor. Eu não, pessoal, eu tive que, para poder passar na prova da ordem, principalmente na primeira fase, tá? Que é o que a gente vai mais tratar por enquanto. Eu tive que ir me refazendo ali nos meus estudos e vendo onde eu estava errando, e eu percebi e consegui identificar esses métodos como importantíssimos na minha aprovação da época, tá? Eu passei no 32º exame da ordem, se eu não me engano, tá? Então, pessoal, é isso o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pessoal, e por fim, não se esqueça de estar curtindo esse conteúdo, compartilhando para as pessoas, para quem está estudando também para a prova da OAB, tá bem? E ativando o sininho para receber novas notificações, porque de agora em diante, pessoal, alguns vídeos também eu vou estar posicionando, não só trazendo conteúdo jurídico, comentários sobre decisões, vou estar trazendo conteúdo específico para o pessoal que está estudando para passar no exame da ordem, tá bem? Pessoal, um forte abraço, Deus abençoe, valeu!